Então aqui o que a gente fez, tá? Recapitulando. A gente montou um formulário, né? Abordamos um pouquinho a ideia do método de envio GET, certo? Mas para entender melhor, a gente resolveu, né, montar o formulário e fazer toda a efetivação de um cadastro. Então, nesse caso, a gente está usando lá do Champ a tabela CDs no banco de dados CDCall, que é o que já vem com o Champ, para facilitar as coisas, né? Então, a gente fez um form, configurou lá ele, e no Action a gente está mandando os dados para essa página aqui, ação incluir CD. Lembrando que o radical ação é um padrão meu, tá? Que eu sugiro que vocês usem para não se confundir nas páginas aí. Sempre que a página executar rotina, vocês botam a palavrinha ação antes, que aí vai facilitar um pouco na hora de diferenciar elas. Tá? E aí a página ação tem o que? Ela recebe os dados, né? A gente está aqui importando um arquivo de conexão de banco, criamos as variáveis para usar esses dados no PHP e através de request nós trazemos esses dados aí que vêm da página anterior. Montamos a variável SQL com o SQL de inserção. Aqui tem que ter o detalhe, né? Quando vocês montam o SQL, tem que tomar o cuidado aqui de botar as variáveis entre aspas, pelo fato delas serem todas textos. Eu tenho observado isso, que vocês vão ver a diferença depois. Tá? Mas, via de regra, hoje, usem sempre com aspas. Tá? E depois disso, o comando MySQL query para executar o que? A SQL que a gente montou na variável de conexão que está lá no Connect. Quem é a variável de conexão? Vocês lembram? É a variável lá que armazenou a conexão com aquele banco de dados que nós estamos usando, que é o CDCall. Certo? E essa observação que eu coloquei aqui embaixo, né, é que o que acontece? Quando a gente executa isso, eu estava mostrando agora, né? Vou retornar aqui. Quando a gente executa isso, então, por exemplo, banda Calypso é brava, né? Mas, tá. Quando executa isso, a princípio, o que a gente vê? Como a gente usou o método GET, lá em cima, na URL, nós temos o envio desses dados, certo? E por que ficou tudo em branco? Porque a gente não criou nenhuma mensagem de confirmação. Então, o que a página lá do ação incluir faz? Ela inclui os dados e fica quieta. Então, atualmente, a gente vai ter que ir lá no Champ, dar uma atualizada e ver se a coisa está indo para lá ou não. Tá? Se os dados estão indo ou não estão indo. Então, no meu caso, eu havia testado já, ó, os dados estão lá. Ok? Foram inseridos. Tá. Qual é a última coisa que eu havia mostrado para vocês também? Tem um comandinho bacana aqui que dá para a gente usar. Quando vocês inserem dados, o legal é o quê? Quando vocês fazem um cadastro. Assim que os dados são inseridos, tá, tranquilamente lá no banco, vocês retornam para alguma página que o usuário possa continuar a trabalhar. Nesse caso, a minha sugestão é que vocês retornem para onde? Para aquela página que nós tínhamos a listagem dos dados. Então, o ideal seria que vocês tivessem ela aí. Vocês têm? Tem. Tá, então, quem tem já vai direcionar ela agora. Lembrando que essa página que nós vamos montar, na verdade a gente tem só essa listagem aqui, né? Agora nós vamos incluir o alterar e excluir. Tá? Que dá pra gente fazer. Tá? Então nossa ideia agora vai ser montar essa paginazinha aí da listagem. Então, lembram qual era o comando? PHP que fazia isso? Isso. Que era o header. E aí que é aqui dentro? Entre aspas. O comando, quem lembra? Location. Que mais? Não lembro. Vamos lá para o nosso consultor lá, né? W3 Schools. Coloca lá, ó, PHP Location. E aí vocês já vão encontrar lá a resposta. Acho que aqui em cima tem, ó. Aqui tem um exemplinho do comando. Ó, é bem como o Carlos falou já, ó. Location, 2 pontos e a URL para onde tem que ir. Sim. Então, o nome da minha página que está listando os dados
Eu vou ter que recuperar aqui. Se chama lista dados tabela. Foi o que a gente criou na aula anterior. Então é isso que eu vou colocar no meu location. E aí eu posso testar se isso está legal ou não. Então, de novo, ó, título do CD, vou botar um nome diferente aqui, ó. IFSC, nome do cantor, desenvolvimento de páginas. Essa memorização de dados aí é padrão no navegador mesmo? O comportamento é default. Tu podes remover isso aí. A gente vai fazer isso também. A gente vai até fazer isso aí. Então, ó, cadastrar. Eu não atualizei os... Parei um pouquinho. Eu não levei lá as atualizadas. Agora sim. Vou ter que mudar, né? IFSC, 20 páginas 2, pronto. 2014. Cadastrar. Olha lá. Só que ele foi para errada. Calma aí, botei o nome. Tá bem. É o tabela 2, né? Ó, é atualizado. Brincadeira. Tá bom, sem problema. Pessoal do vídeo aí, me perdoem. Vocês lerem em casa, tá? Me perdoem. Errar é humano. Isto. Então lá vai os dados de novo. Mais uma vez, mais um cadastro. Título. IFSC. Eu inverti, né? Agora vou fazer desenvolvedor web 1. Nome do cantor, IFSC. Ano 2014. Pronto. Cadastrar. Aí sim, ó. E isso aqui sim já fica mais viável, né, pro usuário. Né? Porque o que ele vai querer fazer, geralmente? Ele inclui um dado, ele quer ver se o dado entrou ou não entrou, né? Tá? Aqui, ó, isso também eu vou observar com vocês, talvez amanhã, se der tempo, se não na outra semana. Ó, aqui temos um probleminha com acentos já. Mas aí já não é a mesma situação que a gente está tendo. Isso aqui não é no HTML. Aqui a gente já vai ter que... Quer dizer, desculpem, talvez seja no HTML, mas a gente já vai ter que montar alguma coisinha no banco já, para tratar as acentuações. Tá, mas a ideia é essa aqui. Volta sempre para listar. Bom, olha aqui. Deixando engatilhado para a gente fazer aquela alteração na tabelinha. O que a gente precisa? Primeiro, na tabelinha, incluir mais 2 colunas que vão ter o título, né? Lembra disso? Ou seja, quais são as opções que a gente vai dar para os usuários? Alterar e excluir. Ok. Então, eu estou mexendo lá no HTML primeiro. Tá? Então, essa tabelinha terá 2 novas colunas. E lá dentro do nosso while, onde a gente também monta a tabela, a gente também vai incluir essas 2 colunas aí. Só que aqui entra aquela jogada do link que eu comentei para vocês. É aqui que vai entrar aquela história da opção lá que eu comentei. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o seguinte, ó, a palavra alterar será o link. E a palavra excluir também será o link. E aí nós vamos transformar isso num link. Estão lembrados como é que faz? Então a gente tem que envolver essa palavra aí como? Com um A, href, igual a. Aí aqui vocês têm que tomar muito cuidado, tá, gente? Pelo seguinte, ó. Como a gente está dentro de um eco, ó, prestem bem atenção, tá? Como a gente está dentro de um eco e o eco usa aspas duplas, o meu href também usa aspas duplas lá no HTML, lembram? Então eu tenho que usar aspas simples, para não dar conflito. Porque se eu usar duplas aqui, o PHP vai tentar entender que eu estou encerrando o eco. Então eu vou ter um problema. Dá para fazer de outras maneiras? Dá. Existem comandos para escapar a aspas. Mas eu não vou fazer agora para também não complicar. E aí a aspas sempre não interfere em nada. Não interfere em nada. Ela funciona como se fosse uma duplas. Nesse caso.
Tá? Então, o que o HF vai ter? O HF tem que direcionar para onde? Para uma página que seja de alteração. Então, só memorizem o seguinte. Para alterar os dados, do jeito que nós vamos fazer, nós temos que ter, no mínimo, duas etapas. Quais são? Uma, carregar uma página que vai ter um formulário onde os dados serão carregados para as caixas. E, dois, a partir do formulário que foi carregado, enviar os dados para uma outra página, que também vai ter a ideia de alterar, que aí sim vai fazer a efetivação da alteração. Ela vai pegar os dados desse formulário e vai fazer isso rolar lá dentro do banco. Que é o que eu te falei que ia ser diferente. Resumindo, usa 3 páginas. Nesse caso 3, porque a da tabela conta, né? Então são 3. E quando o cara quiser incluir outro de novo? Aí tu pode montar, por exemplo, tu poderia colocar no teu menu. Facilitaria bastante. Lembra no menu lá em cima? A gente poderia deixar isso pronto já para o usuário acessar a hora que ele quiser. Ou colocar no alterar também. Tu pode no formulário lá botar um botãozinho, incluir novo. Isso são personalizações do desenvolvedor, né? Então aqui, ó, vamos lá, para a gente finalizar legal aqui hoje. Para onde vai isso aqui então? Vai para o form alterar.php. Vou chamar desse nome aí. Só que é o seguinte, não é só dizer que vai para o form, eu tenho que informar para ele o quê? Quem é que eu estou alterando. E nesse caso, olha que bacana, eu estou dentro de um while, não estou? Nesse código aqui. Eu não estou dentro de um while? Eu estou, né? Então isso significa o seguinte, ó. Que eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Depois da interrogação, vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui, tá? Isso aqui é o nome de uma variável. É como se fosse uma variável, isso aqui. Eu só tenho que lembrar o seguinte, que na página para onde esses dados vão, quem eu tenho que capturar se chama ID. Vai lá. Então aqui, qual é a variável que eu vou usar? Aqui eu usei para armazenar o código, que também é ID. Então é o que eu vou fazer ali. Aí a ordem não interessa, poderia colocar a variável antes e o ID depois, ou aí tu colocou o ID antes e vai igual a variável ID. Não, tem que ser na ordem. Tem que ser na ordem. Porque é o seguinte, ó, digamos assim, ó, isso aqui é como se fosse um name. Isso aqui é como se fosse um name. Name igual é fixo ao valor que ele vai receber. Se tu não usar essa ordem, vai dar complicação. É que nesse caso deu coincidência de terem o mesmo nome, né? Eu poderia usar aqui código. Se eu quisesse usar aqui código, ficaria mais... exatamente. Eu estou usando a ID para... Poderia ser TXT ID, se quisesse manter aquele padrãozinho lá. Né? Tá. E assim, ó, o excluir poderia também fazer a mesma coisa. Mas eu não vou deixar ele funcionando ainda. Tá? A gente vai fazer por partes aí. Tá? Podia deixar pelo menos já essa linha É pronta. exatamente a mesma coisa, só que o que muda é o nome da página. Exato, é isso aí. E também vai ser aqui o mesmo esquema do ID. Mesma coisa. Só a gente só vai ter que decidir o nome da página. É o mesmo código. Ação excluir, né? E isso, porque o excluir não precisa de uma outra página intermediária. Não precisa. É mandar excluir e pronto. A gente vai fazer depois com JavaScript. Tem que atualizar essa página aí de novo. Sim. Pode chamar ela mesma de volta? Sim, porque aí tu faz o seguinte, ó. Lá na excluir, o que tu faz? Tu pega o location e devolve ela para a lista. Aí ele vai atualizar automaticamente. Vai atualizar. Ou seja, essa mesma página aí. Né? Isso, perfeito. Isso aí. Já pegasse a ideia. Amanhã o Carlos vai vir com isso aí pronto, hein? Então vamos ver o que vai resultar essa encrenca aí. Tá? Então, ó, pegar ali os dados de novo. Vou atualizar tudo. Então vamos lá olhar. Então aqui, ó, quando eu der F5 tem que aparecer duas colunas novas, onde uma só funciona, né? Que é o do alterar. Ó, certinho? E aí qual é a sacada aqui? Aqui, ó, para vocês verem se deu certo ou não essa história aí do link, eu tenho que olhar lá para baixo. Passei o mouse no primeiro alterar e aí eu olho lá para baixo. Olha aqui. Eu vi a página que ele está enviando. Olha aqui, ó. Form alterar PHP, ID igual a 1. E aí eu vou olhando
nos outros. Olha lá, ó. Estão vendo que está mudando lá embaixo? O ID. Olha aqui, ó. Isso aqui é o início da coisa. Então quer dizer, pô, até aí tá beleza, tá certinho. Qual é o próximo passo agora? É a gente efetivar a página de alteração. O que ela vai fazer? Ela vai receber esse ID, vai fazer uma consulta para buscar os dados que estão lá no banco referentes àquele ID e carregar eles no form. Tá? Isso que nós vamos fazer amanhã. Tá? E aí sim fazer a parte finalzinha, que aí é altera o que tu quiser e aí manda para uma que vai alterar de fato. Na verdade, a alteração é a inclusão de novos dados diferentes, né? Isso. E exclui o antigo do campo ali. Praticamente. O SQL lida com isso como? Usando o comando alter, né? Alter não, desculpem. O update. Alter é outra coisa. Tá bom? Então aqui nós vamos ficar por aqui com essa ideia montada para fechar Tu vai deixar a ideia de hoje. esse código aí